Essa história começa com uma perseguição de carro, e ao fundo uma reflexão do Clark sobre a vida, que nunca paramos para pensar no dia que vamos morrer. Iremos começar como qualquer outro dia, um banho, um café da manhã, pegar as chaves, mas então acontece. Você esbarra em uma criança no estacionamento, tropeça, bate a cabeça no concreto e simples assim, você nunca mais volta para casa. Em um piscar de olhos, sua vida mudou para sempre. Durante a perseguição, Superman salva uma mulher que estava em um carro que iria despencar. Só que ao fazer isso, Superman descobriu que no porta-malas do carro tinha $1 milhão em espécie. Lois Lane descobriu que a garota trabalhava no Senado e o próprio senador renunciou do cargo, indicando que esse dinheiro tinha conexão com ele. Ela explicava isso ao Clark enquanto ele consertava a torradeira que não estava funcionando. Clark acreditava na inocência da garota, acreditava no seu depoimento, que não sabia que o dinheiro estava lá, ao contrário da Lois, que tinha certeza que tudo isso era uma armação do senador. Durante a conversa, ela pede para o Clark comprar logo uma torradeira nova, e ele diz que tentar consertar é a maneira que ele achou para relaxar. Ela diz que tem outras maneiras. Clark então fala para eles aproveitarem esse tempo antes que os telefones comecem a tocar. Durante a noite, o telefone do Clark começou a tocar, um chamado para ele. Às pressas se despede de Lois, que já está acostumada, e fala que vai voltar logo. Algumas horas depois, Clark volta, porém um pouco diferente, com uma expressão vazia. Lois, até então acostumada com essa vida, oferece bolinhos, porém percebe que Clark continua imóvel, com a mesma expressão vazia. Ela chega perto, mas Clark continua do mesmo jeito. Assustada, fala que está feliz que ele voltou rápido. Então Superman finalmente fala: "Rápido, eu desapareci por 20 anos." A campainha da casa começa a tocar. Lois, sem entender, pede uma pausa para abrir a porta. Quem estava lá era Bruce Wayne, que ao ver o Superman fica espantado. Lois entende de imediato que algo sério aconteceu, e Bruce estava envolvido. Irritada pela falta de informação, começa a culpar Bruce, perguntando o que ele fez. Mas Superman pede para ela ficar irritada com ele, não com Bruce. Ela então pergunta o que era o chamado que ele foi atender. Então Superman começa a explicar. Um caça chinês havia sido abatido em águas estrangeiras. Os chineses mandaram uma equipe de resgate, porém, um grupo de caças americanos chegaram e uma batalha começou. Essa batalha poderia dar início a uma guerra que estava iminente. Por conta disso, a Liga da Justiça foi acionada. Aquaman percebe que a equipe de resgate chinesa havia entrado nos destroços da nave e não haviam voltado, e que eles precisavam ir lá ver o que aconteceu. A Liga então se dividiu. Flash, Lanterna Verde, Mulher Maravilha, Caçador de Marte começaram a ganhar tempo neutralizando os submarinos e os caças, enquanto o resto da equipe afundou no mar. Mas quando chegaram lá, encontraram algo diferente. Uma espécie de núcleo de uma nave, porém não uma nave desse mundo. Batman começa a se aproximar, mas a sua nave começa a dar pane. Caçador de Marte fala que está detectando uma grande fonte de radiação. Lanterna Verde começa a escanear a nave usando seu anel e confirma a informação. Eles percebem que, na verdade, os chineses não foram resgatar nenhuma tripulação. Eles acharam essa nave e estavam tentando roubar o hiperdrive dela, e com isso acabaram desestabilizando o núcleo da nave, que começou a criar um buraco de minhoca que estava consumindo tudo em volta. Batman fala que se eles não resolverem isso, o buraco de minhoca vai consumir a baía, a ilha e até o planeta inteiro. Superman fala que eles precisam colapsar a singularidade. Lanterna Verde logo de cara se oferece, mas então Batman o corta, falando que o Anel das Lanternas é a única coisa capaz de segurar a singularidade, e isso tem que ser usado como plano B, caso as coisas saíssem do controle. Superman entende que essa missão era para ele. Diana, Mulher Maravilha, amarra o laço da verdade nele, usando como um cabo para o puxar de volta. Então Superman parte para sua missão. Ao decorrer que Superman adentrava na nave, ela iria se colapsando cada vez mais. A comunicação com ele estava falhando, o nível de tensão estava subindo e o colapso estava acelerando. Batman grita mandando os membros da Liga puxar Superman de volta. Porém, o núcleo colapsa de vez, expulsando todos que estavam ali, mas sem vestígio nenhum do Superman. No presente, após a noite passada, Lois acorda de manhã para trabalhar, mas recebe uma ligação do Batman que lhe dá mais informações sobre o caso do senador que ela está investigando. Depois, pergunta para ela como Superman está, e ela responde do mesmo jeito. Clark está deitado no chão,
com a mesma expressão vazia, segurando a respiração e tendo flashes de memórias do acontecido. Lois deita ao seu lado e pede para ele parar com isso, parar de segurar a respiração. Ele pede desculpas, fala que se acostumou a não respirar. Lois diz que tem que trabalhar, pede para ele ficar bem e não esquecer de respirar. Assim, se despede. Voltando ao acidente, Superman foi parar em algum lugar na galáxia. Uma nave alienígena se aproxima, analisa os destroços e vê algo que lhe chama a atenção. Um homem com uma capa vermelha vibrante. Eles o capturam e criaram na nave uma atmosfera para que ele pudesse respirar e perguntam como ele foi parar ali. Superman explica o acontecido, que tentou parar uma singularidade sozinho. Os membros da tripulação alienígena ficam sem acreditar que alguém se jogou em uma singularidade e voltou com vida. Nas memórias de Clark é revelado que enquanto ele estava tentando parar o núcleo daquela nave, percebeu que se continuasse amarrado pelo laço, iria puxar todos os seus amigos para o buraco de minhoca. Então, a melhor alternativa era se soltar, e assim ele fez. Os aliens incrédulos com essa história falam que já localizaram o seu planeta, mas ele teria que pagar 3.200 créditos. Superman fala que não tem dinheiro, então os aliens pedem a sua capa, mas ele fala que não pode, já que é um presente da sua família. Então, sem pensar, os alienígenas abrem as comportas e expulsam o Clark da nave, o jogando em um planeta próximo. Superman tenta voar, porém a gravidade desse planeta é alta demais pelo fato de ter duas luas, e assim ele despenca no planeta. Apenas se lembrando de ter falado a Lois que iria voltar logo. Superman acorda. Rodeado de crianças, desorientado, tenta se comunicar, mas acaba assustando elas. Ele tenta se apresentar para uma delas, um garoto, mas o terror toma conta. Ele percebe que as máscaras que essas crianças usam é um respirador. Esse planeta é coberto de poluição. Ele tenta voar, mas cai logo em seguida. A gravidade desse lugar é bem mais alta. Porém, depois de algum esforço e treino, ele finalmente consegue. Voando pelo planeta, percebe que esse lugar parece com a Terra. Os biomas, as construções, as guerras, esse lugar era bem parecido com sua casa. Ele acaba parando de frente a um grande campo verde, até que escuta uma voz que fala que ele não deveria estar ali. Esse homem se apresenta como Victor, líder dos Newark, o povo da lama. Superman pergunta qual é o nome desse planeta. Victor responde com outra pergunta: por que um planeta teria nome? Victor questiona o Superman se ele consegue respirar oxigênio sem nenhum implante. Clark afirma que sim, então em seguida pergunta como ele sobreviveu ao vácuo do espaço. Superman fala que por conta de uma singularidade foi parar no vácuo do espaço e usou um tanque de combustível vazio para fabricar oxigênio líquido e usou isso para respirar. Victor pergunta quanto tempo ele ficou vagando por lá e Superman diz que não sabe, talvez dias, semanas, sem o sol para nascer e se pôr é muito fácil perder a noção. Superman pergunta se os Newark, o povo da lama, precisa de ajuda e se oferece para isso. Mas Victor nega, fala que esse planeta passa por problemas que nem ele mesmo pode resolver. Victor fala que não pode fazer muito, diz que só pode ajudar com alguns suprimentos, um kit de sobrevivência. Superman aceita e fala que o nome desse lugar vai ser Kansas. Victor fala para Superman partir, para achar a sua casa e que esse planeta tem problemas grandes demais para o Superman. Então Clark começa a sua jornada de voltar para casa. No presente, Lois, irritada com o escândalo de corrupção do senador envolvendo dinheiro no porta-malas, acaba jogando tudo para o alto e começa a juntar peças de roupas sujas que estavam na frente do guarda-roupa, até que ela acha um dispositivo eletrônico quebrado. Junto a ele, um uniforme do Superman, só que completamente branco. Voltando para a aventura, Clark está vagando no espaço, desolado, assombrado pela memória, pela escolha que fez, porém é acordado com um bom dia do aparelho eletrônico QSP, que ele recebeu. Superman pergunta qual é o dia, e o QSP responde que já se passou 213 dias a partir do começo da sua jornada, e a distância que ele percorreu até agora foi de 22 bilhões, 124 milhões e 180 mil quilômetros.
Já se passaram mais de 6 meses de viagem e Superman ainda nem saiu da vizinhança dessa galáxia, já que o planeta Terra está a 14.000 anos-luz de distância. Superman está cansado, começa a se questionar. Ele estava tão ansioso para voltar para casa que nem se importou com o planeta que ele deixou para trás. Ele se questiona se o que ele fez é o certo, abandonar aquelas pessoas. QSP pergunta se ele deseja voltar para o planeta, agora conhecido como Kansas, mas Superman não responde e continua a sua jornada. Um tempo depois, Superman se depara com golfinhos espaciais que viajam na velocidade da luz. Então, tem uma ideia de pegar carona com eles, assim, encurtando a sua viagem. O sistema QSP até tenta avisar, mas Superman acredita que esses golfinhos espaciais estão ali para ajudar e lhe levar de volta para casa. Durante a jornada, os golfinhos param de maneira brusca. Superman entende que esse era o destino deles, de frente a um planeta. Superman teoriza que esse planeta é carnívoro, atrai seres e se alimenta deles. Superman então invade e tenta dialogar com a vida existente e começa a entrar nesse planeta. A gravidade é um pouco mais alta que a Terra. O planeta é um grande deserto, mas em meio à vastidão, uma criatura aparece. Um gigante possuindo a forma do Superman se opõe à sua frente. Superman começa a dialogar, mas logo é acertado com um soco e voa por quilômetros de distância. Essa criatura começa a se comunicar telepaticamente com o Clark. Ele fala que o Superman é uma criatura agressiva que trouxe eles até esse planeta. Superman pergunta se eles estão falando dos golfinhos e a criatura responde que sim. Eles são predadores que se alimentam de sua espécie. Superman então entende que aquela criatura gigante não é uma só, e sim bilhões de micro-organismos que se agruparam em uma só imagem. Superman até tenta convencer para não matarem os golfinhos, que existe outra forma. A criatura gigante toma a forma de Lois Lane e avisa que existe outra espécie, além dos golfinhos, que devastou seu planeta, como piratas espaciais. Clark então pede para eles assumirem outra forma e espantar os golfinhos de maneira pacífica, e eles concordam. Chegando na atmosfera do planeta, Superman decide continuar a sua viagem com os golfinhos para tentar descobrir algum atalho para chegar em casa mais rápido. Porém, enquanto pensava, os golfinhos começam a viajar sem ele. Superman até tenta ir atrás, mas os golfinhos viajam na velocidade da luz. Superman não os alcança. O problema é que os equipamentos que o Clark estava usando estavam com os golfinhos. Assim, ele perdeu todo o seu kit de sobrevivência, ficando à deriva no espaço, a trilhões de quilômetros da Terra. Clark Kent se lembra do dia que recebeu o uniforme do Superman de seus pais. Lembra do peso de carregar o S da casa de El. Lembra do momento que soltou o laço e deu início a tudo isso. Lembra de ter perdido a sua capa, seus equipamentos. Lembra que ficou à deriva no espaço, mas é acordado com uma voz da Lois, no presente, que está mais uma vez pedindo para ele respirar. Clark novamente pede desculpa. Fala que anos de prática segurando a respiração fez ele se esquecer como é respirar. Lois fala que agora é diferente. Tem muito ar aqui. Tudo que ele precisa fazer é se acalmar e respirar. No planeta Kansas, depois de 5 anos que Superman partiu, um jovem Newark, habitante do Povo da Lama, está escalando uma montanha de gelo, com pressa, angustiado, e quando finalmente atravessa, cai em um extenso campo verde. Fica de frente a uma casa com a placa escrita Kent. Quem estava lá era o próprio Superman, que havia retornado. Esse garoto se apresenta como Shazam, e Superman se lembra que foi a primeira criança que ele teve contato há 5 anos atrás, quando chegou nesse planeta. O garoto fala que há rumores na cidade de um deus que aparece à noite para os ajudar e vive nesse campo conhecido como Zona Morta. E pergunta o que o Clark faz aqui. Depois de ter perdido seu equipamento de sobrevivência, Superman partiu na missão de encontrá-los de volta, voando pelo universo sozinho, apenas ele e seus pensamentos, arrependido por ter quebrado o dispositivo QSP, que até lhe servia como companhia. Superman continuava a vagar. A solidão tomava conta dele, porém destinado a encontrar seus equipamentos, já que lá tinha algo de muito valor. A sua sanidade, que estava quase ruindo. Se culpa, se acha egoísta por estar gastando seus poderes para procurar suas malas, ao invés de usar eles para proteger alguém.
Usando seus super instintos, acha rastros dos golfinhos espaciais e finalmente encontra seus pertences e principalmente a sua âncora de volta, o uniforme que seus pais lhe deram há muito tempo atrás. E com isso, ele se lembra de seus ensinamentos, que ele tem a obrigação de usar os seus dons para proteger os outros e salvar vidas que precisam ser salvas. Ele está muito longe de casa, mas isso não significa que não existem pessoas que precisam dele. Por isso, voltou para o planeta Kansas para ajudar os Newark, o povo da lama. Superman percebe que tem algo estranho acontecendo. Para o Newark atravessar a montanha de gelo, algo sério aconteceu e de imediato vai de encontro ao Victor, tentar descobrir isso. O planeta estava recebendo uma invasão alien. Diversos habitantes do planeta estavam morrendo. Superman estava mais fraco. Esse planeta não tinha um sol próximo a ele. Então, se questiona se ele iria conseguir sozinho parar aquela invasão. Mas lembra que se alguém tem um poder para ajudar, é o seu dever. Então, vai de encontro com as naves e começa a destruir tudo. Quando escuta um chamado pedindo para ele parar. A mesma raça que resgatou o Superman no começo de tudo isso estavam protagonizando essa invasão. Eles se recordam do Clark e Superman questiona o por que estão fazendo isso, matando essas pessoas, invadindo esse planeta. Mas os aliens falam que não estão invadindo nada, que tudo isso faz parte do acordo, do contrato que eles fizeram. Superman finalmente entende que foi Victor quem fez esse acordo e vai na sua direção. Superman o questiona, pergunta o porquê entregou o planeta e o povo Newark para esses piratas espaciais. Mas Victor argumenta, falando que o povo da lama prefere seguir suas tradições do que escutar os avisos. Eles são um povo simples e há muito tempo foi avisado que esse planeta estava à beira de um colapso. Mas ao invés de escutar, preferiram permanecer no mesmo lugar. Então o povo se dividiu. Uma república nasceu que vive nos subterrâneos, onde a fome e as doenças se encerraram. Ele disse que o povo Newark era bem-vindo lá, porém eles preferiram viver na lama e não há nada que possa ser feito. A república não poderia tirar a liberdade dos Newark, mas também não iria sofrer por sua ignorância. E esse problema não diz respeito ao Superman. Por isso voltaram para tirar os Newark do planeta. Victor fala que os piratas espaciais vieram em naves que poderiam levar de volta para casa, então Superman deveria aproveitar essa situação. Superman pede para os piratas espaciais levarem essas pessoas para outro planeta, um mais saudável, mas eles se negam. Fala que não adianta, as pessoas preferem viver na lama, que não tem como salvar aqueles que não querem ser salvos. Eles falam que podem até levar o Clark de volta para a Terra, mas Superman fala que não vai abandonar esse povo, que vai os proteger. Líder dos piratas lembra que Superman está sozinho, mas fraco, e que não tem como ele os enfrentar sozinho. Mas nesse momento, uma voz ecoa, dizendo que Superman não está só, e do céu surge alguém da tropa dos Lanternas Verdes. No presente, Lois secretamente se encontra com a Diana, a Mulher Maravilha. 15 dias já se passaram desde a volta do Clark. Elas se encontram porque Lois pediu a Diana o laço da verdade. Ela promete que vai cuidá-lo com cuidado. Mas Diana diz que sabe disso e pergunta a Lois como ele está. E Lois responde que o Superman continua perdido. Lois diz que Clark voltou a trabalhar no planeta diário, mas a rotina que antes tinha agora perdeu sentido. O vazio tomou seu peito como se parte dele tivesse ido embora. Não reconhece mais as pessoas que trabalham com ele. Se questiona o que ele fazia ali, qual era o seu trabalho, qual a importância disso. Diana fala que o laço vai ajudar e Lois precisa manter a esperança. No planeta Kansas fazia 8 anos que o Superman estava lá, cuidando da sua fazenda ao lado do jovem Newark, o Shemi e a Lanterna Verde. O jovem ajudava o Superman a rastrear o planeta Terra para levar Superman de volta para casa. E nesse momento, a Lanterna se lembrou do seu lar, que foi destruído. Desde então, vagou pelo universo sozinha e decidiu seguir os piratas espaciais que acabou nesse planeta, conhecendo o Superman. Ela diz que já faz tempo que eles tentam rastrear sua casa, mas não tem sucesso, e que já está na hora dele fazer o mesmo que ela, e aceitar que esse planeta é o seu novo lar.
Desde que ela chegou aqui, o Superman lhe ensina o que é ser uma lanterna verde, seus princípios, e ela se lembra do dia que eles se encontraram durante a invasão dos piratas espaciais. Clark e a lanterna estavam destruindo todas as naves juntas. Os piratas espaciais pediam para o Clark parar, e ele disse que só iria fazer isso quando eles desistirem de invadir o planeta. Então, desesperado, o líder deles decidiu entrar em contato com o Victor, a qual tinha feito o acordo. Ao entrar em contato com o Victor, fala que isso não é problema da República, já que eles cumpriram sua parte do acordo de não interferir. Clark e a Lanterna são seres de outro mundo, então esse problema não pertence à República. Esse problema é deles agora. Superman e a Lanterna finalmente expulsam os piratas do planeta, mas para Clark o problema ainda não estava resolvido. Então foi de encontro à República, que viviam nos subterrâneos do planeta, a fim de encontrar Victor. No caminho, explica para a Lanterna o que é a República, uma facção que domina o planeta, que são obrigados a seguirem suas leis que são decididas por votos e seguem isso à risca, mesmo que os votos os levem para a ruína. Victor concorda e fala que a República votou em não ajudar o povo da lama. Isso era a vontade do povo, mas Superman desrespeitou isso. Clark não se importa e fala que está de partida e diz que a Lanterna Verde chegou lá e agora ela poderá assumir o seu papel e cumprir o dever de uma lanterna. Porém, essa mesma mulher olha para o Superman e pergunta o que é uma lanterna. Ela explica que o antigo dono do anel morreu antes de explicar e desde então o anel ficou em silêncio. Ela desconhecia a existência da tropa dos lanternas e seus dogmas e que infelizmente não poderia o ajudar a voltar para casa. Clark, desesperançado, se apresenta e pergunta qual é o nome dela. A mesma diz que seu nome é impronunciável, mas traduzindo a sua língua natal, ele a poderia lhe chamar de Hope. 8 anos se passaram. Desde então, com a ajuda do jovem Newark e a Hope, tentam rastrear a Terra e traçar uma rota. Mas até agora, sem sucesso. Superman e Hope, com o tempo, criaram mais intimidades morando juntos. Mas aos poucos, o vazio vai tomando conta de Clark. E nessa noite, ele decidiu sair. Ao mesmo tempo, o garoto Newark teve uma ideia. E com ela, conseguiu rastrear uma fenda temporal que poderia levar Clark, finalmente, para sua casa. Ele avisa a Hope, mas de repente é atacado por ela. Sem entender o que está acontecendo, a questiona, mas Hope fala que não pode deixar isso acontecer, que ela não pode permitir que tirem o Superman da vida dela. No futuro, Lois Lane acorda, com um alarme de incêndio tocando. Sem entender, vai para a sala e encontra Clark, parado, imóvel, com a mesma expressão vazia. Ao seu lado, um computador queimado, o que ativou o alarme. Lois, irritada, questiona por que ele fez isso, mas Clark, sem querer, a chama de Hope. Lois trava. Já tinha escutado ele falar esse nome enquanto dormia. Então, logo entendeu que Hope era um nome de uma pessoa que ele conheceu enquanto estava fora. Clark confirma, dizendo que a conheceu naquele planeta, mas Lois fala para o Clark que ele não está mais lá, ele está em casa agora. Então puxa o laço da verdade e diz a Superman que irá lhe provar. Então amarra o laço em sua cintura e ao fazer isso, Superman desaba no chão aos seus braços e os dois ficam ali